Não dá mais pra ler mangá. Já faz 2 anos que aquele site, Mangá Livre, foi de arrasta pra cima. Olha só, já faz 2 anos, como o tempo passa, não? E lá era muito interessante, muito bom de acessar, já que tinha uma infinita variedade de obras, como mangás, light novels pelo que eu me lembro, e manhwas também. E sempre estava sendo atualizado os capítulos recentes que estavam sendo lançados traduzidos. E na época eu lia One Punch Man e também estava lendo Kanonjou Karishimasu, sim. Recentemente eu fiz um vídeo comentando pra vocês que eu parei no 300 capítulos e não aguento mais ler aquele mangá horroroso. Mas nessa época aí eu era louco. Mesmo o mangá já estando chato e o Kazuya e a Mizuhara tendo aquelas enrolações de romance e nunca andando, eu era louco de acompanhar aquela obra, já que eu não tinha nada pra fazer da minha vida. Tantos anos acompanhando os mangás, lendo obras que a gente achava interessantes, adorávamos acompanhar naquele site, no Mangá Livre. E em 2023, infelizmente, para nós que gostamos de ler mangás, tivemos uma notícia triste. O site estava fora do ar, e desde então tivemos que procurar por outros sites. Caçar outros sites para começar a ler novamente mangás. E alguns pararam, e outros que queriam continuar lendo as histórias foram procurar por outros sites para acompanhar. E eu fui um deles também, nessa trajetória aí. Agora eu não vou me lembrar de todos, mas tinha Tsukichan, Mangás-chan e Slime Head também, que por sinal é o mesmo pessoal que tava postando no Mangá Livre, só que dessa vez eles criaram outro site com o nome Slime Head e estavam tentando repostar algumas obras que eles tinham guardadas nos seus arquivos ali. Não conseguiram recuperar totalmente o arquivo, mas algumas das obras eles estavam relançando de pouco em pouco, tentando construir novamente aquele site que um dia foi grande. Mas agora há pouco eu fui dar uma olhada de novo no Slime Head e eu não consegui acessá-lo de jeito nenhum. A página estava carregando infinitamente, nunca saía desse looping aí, ou seja, talvez ele também caiu de novo. Mais um site caído. Todos esses sites e outros que eu não me lembro mais, tá fora de ar também. Eu não me lembro mais de quantos sites eu visitei pra tentar encontrar a obra que eu tava querendo ler. E hoje em dia tá bem difícil de encontrar um site completo que tem várias obras que você quer ler. Você é obrigado a ir em site para procurar se tem aquela obra que você estava interessado. Então fica complicado e você fica desanimado em ler mangás. E o mais frustrante é que eu encontrei um site que é quase completo. Eu estava acompanhando algumas obras que eu estava interessado. Por exemplo, Karuhana, A Segunda Garota Mais Fofa e outras obras de romance que ultimamente eu tô lendo bastante. Porém, nos últimos dias, nos últimos tempos, esse site, não sei o que aconteceu, tá dando problema. Os capítulos anteriores, os capítulos antigos, os primeiros capítulos das obras, de algumas obras aí, sumiu do site. E não tá traduzido nem nada do tipo. Então, basicamente, o que você pode ler ali por enquanto é o último capítulo lançado da obra. E isso é muito frustrante, porque você vai lá, encontra a obra que você quer ler pela primeira vez e quando você vai ver, só tem o último capítulo postado no site. Você fica desanimado, não é? Porque você não vai ser o louco, você não vai meter o louco e começar a ler os últimos capítulos das obras que estão disponíveis no site. Você quer entender a história desde o começo. E o que tá me desanimando ultimamente é que esse era o site que... é o único site que eu tava conseguindo ler algumas obras. O problema é que atualmente, pelo menos eu não consegui encontrar outro site parecido como ele, que tem obras traduzidas pra gente ler. E aí sempre tem um que vai falar assim: pô, você tá reclamando aí porque não tá encontrando um bom site pra ler um mangá, mas por que você simplesmente não compra um mangá físico? Aí vai resolver todos os seus problemas. Simples. Eu sou pobre. Eu consigo no máximo comprar 2 volumes. Mas aí vai virar um ciclo vicioso e vou querer ler. Vou querer comprar mais volumes, mais 10 volumes, aí sim vai me quebrar demais. Sabe quanto que tá custando um volume de um mangá hoje? Há 2 anos atrás eu tava muito curioso pra saber quanto que tava custando um mangá, porque eu não comprei nenhuma vez na minha vida. Na época tava por volta dos 20, 25 reais. Hoje algumas obras não alterou o preço, mas tá por volta dos 20, 30 reais. Obras como Dragon Ball, Dandadan, My Hero Academia e outros mangás, mas uma obra em específico me chamou muita atenção com seu preço absurdo, de Jujutsu Kaisen, que tá 40 reais. Um único volume, hein? O primeiro volume de Jujutsu Kaisen. E olha que esse foi lançado mó tempão, faz anos.
e tá ainda R$ 40. Tá maluco, bicho. Até parece que eu ia comprar uma coisa dessa. Nem se eu fosse rico, eu ia gastar meu dinheiro pra comprar um mangá de R$ 40. Só compra quem é colecionador mesmo, não é possível. Cara, não compensa. Porque olha, pelo menos pra mim, eu só leio uma única vez o mangá. Então, imagina só, vou lá comprar R$ 30 num volume. Só vou ler só uma vez. Aí esquece. Vou deixar o livro jogado ali na minha estante. Nunca mais vou ver ele na minha vida. Dinheiro fora. Realmente não compensa. Mangá é diferente de outros livros. De autodesenvolvimento, livro científico, livro de matemática. Esses são livros que você vai ler uma, duas, três vezes. Ou até mais. Que você vai querer voltar no livro de novo novamente. Pra relembrar o que aconteceu. Principalmente com aqueles livros complexos que precisa ser lido mais de duas, três vezes para entender melhor e reter melhor as informações. Então realmente não compensa comprar R$ 30 no mangá. Uma obra completa não se resume em um único volume. Ele tem mais de 10 volumes normalmente. Então, cara, imagina só, você comprar 10 volumes de um mangá, já vai pros R$ 300 ou até mais. Sem condições uma coisa dessas. Esse é um dos motivos. Só que há um outro problema também, porque ultimamente eu tô lendo muitos romances. E tem um que é bem popular sim, o Kaoru no Hana wa Rin Tosaku. Por mais que lá no Japão, esse mangá esteja fazendo sucesso, tá sendo muito popular entre os japoneses, aqui no Brasil a editora não pegou essa obra e não traduziu ela até agora. Só tá traduzida em inglês até agora, pelo menos lá na Amazon. Se uma obra tão popular no Japão, a editora não pegou aqui do Brasil, imagina só as menos populares. Porque ultimamente, como eu falei, várias obras que eu tô lendo são obras que acabaram de ser lançadas, então tem poucos capítulos dele. Então dificilmente vai ser traduzido. A editora brasileira não pega essas obras para traduzir, elas só pegam obras populares de um certo nicho. Por exemplo, mangá de shounen, porque são os que a maioria se interessa e compra. Mangás como My Hero Academy, Dragon Ball, Naruto, Dandadan, Jujutsu, são os mangás que mais interessam o pessoal. Se por acaso as editoras quisessem pegar um mangá menos popular, por mais que ele tenha um bom desenho, uma ótima história, um ótimo traço, as vendas seriam incertas. E muito provavelmente eles iriam fazer um alto investimento e no final sairiam no prejuízo porque ninguém iria comprar essas obras que eles traduziram. Sem contar que tem também as licenças caras que são bem difíceis de negociar com os japoneses. Tem todo o rolê de exigências e isso acaba complicando de algumas editoras trazerem aqui pro Brasil algumas obras. O time que tá ganhando não se mexe. Por isso que as editoras brasileiras trazem mais mangá shonen, obras que eles têm certeza que o pessoal vai comprar, que vai ter ótimas vendas, para eles não saírem no prejuízo no final. Por mais que nos últimos anos tenham crescido o número de pessoas que assistem animes no nosso país, isso não é proporcional ao número de pessoas que querem continuar a acompanhar a obra que eles assistiram a primeira temporada do anime, lendo o mangá. No nosso país tem poucos leitores, e de fato, a maioria das pessoas preferem assistir animes, filmes e séries, ver a tela do que ler. E particularmente eu fui uma dessas pessoas. No começo eu achava mais prazeroso assistir do que ler. Pra mim tinha mais graça. Mas ultimamente, nos últimos anos, eu comecei a apreciar a ler livros, a ler mangás. E é por conta disso que alguns editores se limitam, focam mais em alguns certos nichos, trazendo mangás traduzidos, porque eles sabem que o pessoal gostam daqueles tipos de mangás. Aqui tem vários problemas aqui. É a baixa renda do brasileiro que vive só de salário mínimo ou até menos, não tem condições para comprar um livro, um volume de mangá. Às vezes você está interessado em um livro, mas não consegue, não pode, não tem condições para conseguir comprar um livro, porque o seu salário não dá. Se você comprar um livro, vai faltar comida na sua mesa amanhã. Outro motivo também é o desinteresse pela leitura. Não tenho a mínima vontade de ler um livro, acompanhar a obra pelo mangá. E eu fui uma delas também, como eu comentei agora. Eu preferia mil vezes esperar a segunda temporada, terceira temporada do anime, do que ler a continuação pelo mangá. E a dificuldade das editoras negociarem com os japoneses. Por ter várias exigências de contratos longos, por exemplo, eles têm que lançar um determinado X volumes, vários volumes, tem exigências rígidas quanto à edição e à tradução do mangá, então dificilmente eles conseguem ter uma licença. Tá bem difícil de encontrar um bom site
pra ler os mangás. E eu fiz esse vídeo aqui porque, cara, tô passando por isso. Já procurei vários sites tentando procurar um mangá que eu tava querendo tanto ler e eu não conseguia encontrar. Tô começando a ficar bem desanimado com isso e eu acredito que com vocês também tá acontecendo a mesma coisa. É muito triste ver alguns sites aí fora de ar. Cada dia tem um que vai de base. Comprar mangás tá fora de questão aqui. Nunca vou comprar um mangá que custa 30 reais. Senão eu vou querer comprar mais e mais, como eu falei agora antes, e vai se tornar um ciclo vicioso. Então a única forma, uma única alternativa é encontrar outros meios. Acho que agora eu vou ter que aprender inglês de vez. Tava adiando, mas... Esse foi o vídeo, se gostou deixa o like, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. Esse foi um desabafo mesmo, tô bem frustrado por não conseguir ler algumas obras por conta desse problema, por conta de alguns sites estarem fora de ar e alguns sites não ter capítulos todos lançados no seu site. É bem triste essa situação que nós estamos, para nós que gostamos de ler mangás. Fico por aqui e até o próximo vídeo.